ou alguém, aliás, eu não ouço as vozes dos defensores da privatização da Eletrobras. Expliquem ali, deputada Jandira Fegali, quem fará um programa como Luz para Todos se eles venderem Eletrobras. Desemprego da juventude. E essa casa está discutindo o quê? Essa casa está aqui falando em vender a Eletrobras, a maior empresa de energia. Vai acontecer o quê? Vamos ter o aumento da conta de luz. Por que vender a Eletrobras, uma empresa que dá lucro, uma empresa que já... Encerrada a votação. Sim, 258, não, 136, obstrução 53, 5 abstenções, aprovadas. E por fim, presidente, senhoras e senhores, se alguém tinha alguma dúvida do significado dessa privatização, olhem o que aconteceu no Amapá, deputada Perpétua, que já citou isso aqui. O Amapá teve um apagão de 22 dias. Senhoras e senhores, vocês que estão votando aí a favor dessa medida, mas não tem coragem de falar, o Amapá teve um apagão... Acabou. Porque a conta de energia sobe como nunca, mas a conversa é a mesma. A conversa é de que as contas vão baixar, que a energia, partidos que também são contrários. A obstrução, depois que o quórum é atingido, ela perde completamente o sentido. Para a história vai ficar quem votou contra e quem votou a favor. O PCdoB vota contra, o PCdoB para garantir vota melhores não. condições de vida para muitas famílias. É um erro a Câmara dos Deputados abrir caminho para privatizar essa empresa, que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento nacional. O Brasil não tem rumo. Em defesa do povo brasileiro, em defesa da energia para o povo, porque energia não é mercadoria. Em defesa desse Brasil, nós somos contra a privatização. Então é evidente que nós somos contrários a qualquer modelo de privatização de uma empresa tão importante, tão produtiva, tão segura, e não podemos prejudicar uma população inteira. Vai pagar mais cara a luz para beneficiar meia dúzia de pessoas. Por isso a minoria vota contrário a isso. Por isso nós da oposição votamos não a essa medida provisória. Outro ponto dessa medida provisória, desse texto que foi aprovado aqui, que agora segue para a sanção presidencial, é que nesse processo todo vai gerar cerca de 60 bilhões de reais adicionais, né, nos contratos que estão vigentes relacionados à Eletrobras. E desse valor, desses cerca de 60 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, eles serão utilizados para programas setoriais. O que são isso? O que são eles, né? Modernização do sistema elétrico da Amazônia Legal e navegabilidade do Rio Madeira e do Rio Tocantins, que vai receber cerca de 3 bilhões de reais em 10 anos. Revitalização das bacias do Rio São Francisco e Parnaíba, que vai receber cerca de 3 bilhões e meio de reais em 10 anos. E revitalização das áreas de influência dos reservatórios de Furnas, 2,3 bilhões de reais em 10 anos. O que sobrar, né, ou seja, cerca de 50 bilhões de reais, vai ser dividido em dois. Metade vai para a conta de desenvolvimento energético, que trata da redução de tarifas para os consumidores comuns, né, os chamados consumidores cativos. Serão cerca de 25 bilhões em 30 anos e 25 bilhões, cerca de 25 bilhões, vão para os cofres do governo federal, para o Tesouro, né? Isso de uma vez só. Enfim, eu conversei agora há pouco, Carlos, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também com o líder da oposição, o deputado Alessandro Molon, para fazer a repercussão desse texto que acabou de ser aprovado aqui no Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada. Boa noite, ministro. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse texto que está saindo agora nesse momento aqui do Congresso Nacional, tendo em vista que a medida provisória ela sai com um texto diferente e até ampliado frente ao que foi escrito pelo governo. Qual é a avaliação do senhor, em especial a parte, por exemplo, que da contratação obrigatória de energia térmica, enfim, do texto no geral? A avaliação é positiva. Depois que nós encaminhamos a medida provisória, o protagonismo é do Congresso Nacional e nós entendemos que o resultado final
é extremamente positivo. No nosso ponto de vista, o Congresso Nacional se preocupou com o consumidor, acrescentou algumas medidas que são importantes para o consumidor, principalmente para a redução de encargos, que é uma importante parcela da tarifa de energia, e também no que diz respeito à contratação, a contratação de termoelétricas a gás natural já estava previsto no nosso planejamento decenal de energia. Teremos o primeiro leilão em dezembro desse ano, que é um leilão de reserva de capacidade, que vai proporcionar justamente segurança energética ao consumidor, e essa segurança será repartida por todos, pelas pessoas do mercado regulado e também pelos consumidores do mercado livre. Então entendemos que essa medida vai ao encontro do nosso planejamento energético e é extremamente positiva para o consumidor brasileiro. Ministro, em que contexto, como é que essa medida provisória da Eletrobras, ela vai se inserir nesse contexto de crise hídrica que a gente está passando, que o Brasil está passando, e na possibilidade de racionamento de energia? Diretamente não tem relação nenhuma. Agora, essa medida provisória, da forma como está saindo, que foi convertida em lei, ela vai proporcionar a recuperação das nossas bacias hidrográficas, que estão muito prejudicadas, e isso contribui, de certa forma, para que os nossos reservatórios não estejam em níveis adequados. Então, essa medida provisória teve essa preocupação da recuperação dos nossos mananciais hidrográficos, e essa medida vai permitir a aplicação de cerca de quase 7 bilhões de reais na recuperação desses mananciais, tanto na região Nordeste quanto na região Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, será muito importante. Agora a gente vai passar para o líder da oposição, deputado Alessandro Molon. Deputado, os partidos oposicionistas reclamaram muito da medida provisória da desestatização da Eletrobras e argumentaram principalmente que isso pode vir a chegar a aumentar a conta de energia. Explica para a gente quais são os pontos que vocês consideram mais delicados do texto ou mais críticos do texto e por quê? Bom, a nosso ver, a medida provisória já era muito ruim e o Congresso conseguiu piorá-la, infelizmente. Ela era muito ruim porque os países que têm a sua matriz energética baseada na hidroeletricidade não privatizam seus sistemas elétricos. É o caso do Canadá, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Noruega, é o caso da Suécia. São vários exemplos de países capitalistas que não privatizaram seus sistemas elétricos porque tem a sua matriz energética baseada na hidroeletricidade. Isso é uma questão, inclusive, de segurança nacional. Nos espantou muito que o governo tivesse proposto essa privatização. O povo brasileiro não é a favor de privatização porque ele sabe que essa conta cai no seu bolso. E é isso que vai ocorrer. Essa estimativa de aumento de custo da energia não é nossa. A própria ANEEL fez uma estimativa de aumento do custo de energia para o consumidor. E por que a energia vai ficar mais cara? Por uma série de razões, dentre as quais a obrigação de se comprar uma energia mais cara e velha, ultrapassada, que é a energia produzida por termoelétricas. O mundo desenvolvido inteiro caminha para a energia solar, para a energia eólica, e o Congresso Nacional está obrigando o povo brasileiro a comprar 8 megawatts de usinas termoelétricas. Portanto, é um atraso sem tamanho. O Brasil devia caminhar na outra direção. É um passo errado que o Congresso deu. Essa conta vai chegar no bolso do consumidor brasileiro. Nós lutamos contra aqui, como perdemos na votação, nos cabe recorrer ao Judiciário e iremos ao Supremo contra a sanção dessa medida provisória que é inconstitucional. Ministro, a oposição argumenta de que a medida provisória pode vir a aumentar a conta dos brasileiros. Isso é previsto pelo governo? Isso de fato pode acontecer? E quais são os passos a partir de agora? Qual é a previsão de fato, a desestatização da Eletrobras e de suas subsidiárias sair do papel? Bom, vamos por partes, né? Primeiro que a empresa ela está sendo capitalizada, né? Trata-se de uma concessão. Todo o ativo da empresa é uma concessão, as hidrelétricas, as usinas, os reservatórios, tudo é concessão, ou seja, tudo isso pertence à União e é uma concessão que a empresa vai continuar tendo. No que diz respeito ao custo da energia, nos nossos cálculos realizados, a energia deve
ser reduzida a tarifa de 5% a 7%, dependendo de como for a evolução disso. No que diz respeito às termoelétricas, em termos de custo, elas vão proporcionar, numa visão mais conservadora, a redução de 1% da energia e numa concepção mais arrojada, redução de cerca de 3% no custo da energia de geração termoelétrica. O país vai substituir até 2027 um parque termoelétrico antigo, obsoleto, com custo de energia até R$ 1.400 o megawatt-hora, 11 gigawatts até 2027. Serão agora contratadas nos próximos anos 8 gigawatts, de acordo com essa medida provisória, que será convertida em lei, e o custo dessa energia terá um teto máximo de R$ 350 o megawatt-hora. Então, nós entendemos que, no final, o consumidor será beneficiado com essas termoelétricas a gás natural, que é o tipo de combustível que está sendo utilizado no mundo todo na transição energética. Gera muito menos gás carbônico e isso, no nosso entendimento, também é bom para que a nossa matriz continue sendo a mais limpa do mundo, a mais renovável do mundo. 85% dela é limpa e renovável e assim permanecerá. Crescerá até um pouco nos próximos 10 anos. Agora vamos falar um pouquinho de perspectiva. Há um calendário a ser obedecido nessa questão da desestatização da Eletrobras e as subsidiárias? O BNDES agora vai definir o modelo de capitalização da Eletrobras. Findo isto, no início do próximo ano deve-se dar o procedimento de emissão de ações, de capitalização dela. Essa a perspectiva em termos de cronograma. Muito obrigada, ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, pela sua entrevista aqui para a TV Câmara. E para finalizar, deputado, o senhor falou que a oposição deve recorrer à justiça. Quais são os pontos que serão atacados para tentar reverter a decisão aqui do Congresso Nacional? Bom, antes de mais nada, a forma, no nosso entendimento, uma medida provisória não é a forma correta, constitucional, para se tratar de uma matéria como essa. No nosso entendimento, não há urgência nesse tema. E para que se tenha uma medida provisória, é preciso que haja relevância e urgência. Relevância o tema tem, mas ele não é urgente. Não é urgente privatizar a sexta empresa mais lucrativa do país. E além disso, nós vamos atacar também os chamados jabutis, ou seja, os contrabandos que foram colocados dentro do texto, especialmente aqui no Congresso Nacional. Um exemplo desse é a obrigação de se comprar 8.000 megawatts de termoelétricas. O custo disso vai ficar muito caro. A estimativa do governo é de arrecadar com essa suposta capitalização, que a nosso ver é uma privatização, 60 bilhões de reais. E o custo estimado dos jabutis colocados pelo Congresso Nacional é de 84 bilhões de reais. Ou seja, vai ser exigido do Estado brasileiro gastar 24 bilhões de reais para se privatizar uma empresa. Nós vamos pagar para perder uma empresa. Não há racionalidade nisso, não há interesse público, infelizmente, venceu o interesse privado de poucos, que são aqueles que vão se beneficiar, seja da compra dessas ações, seja da construção de gasodutos onde eles não existem e que terão que ser construídos para atender a decisão do Congresso, que não tem nenhum sentido do ponto de vista do planejamento energético. Muito obrigada pela entrevista, líder da oposição e ministro Bento Albuquerque. Bom, é isso. A gente ouvindo, portanto, as repercussões em relação à aprovação dessa medida provisória que trata de condições para a desestatização da Eletrobras. Dini Moraes, tem mais alguns detalhes ainda que você queria passar aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, aqueles que nos acompanham também na internet, sobre essa medida provisória que já vai para a sanção do presidente? 2 pontos. Os empregados da Eletrobras que forem demitidos no período de 1 ano a partir da lei, eles vão, sem justa causa, se eles forem demitidos sem justa causa, eles vão poder ser, eles deverão ser realocados em outras estatais. E os demitidos vão poder receber, quem for demitido de vez, né, vai poder receber ações da empresa como verba rescisória. Outro ponto que merece destaque também é a questão do linhão de Tucuruí.
Você já deve ter ouvido falar algumas vezes desse linhão de Tucuruí. Que diacho é isso, gente? Isso, na verdade, é uma linha de transmissão entre o Pará e Roraima, e a gente lembra que Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado ao sistema nacional, né, o sistema interligado de energia nacional. Então, por isso que tem muito problema de energia por lá também. Então, esse linhão, essa grande linha de transmissão, ela seria responsável por melhorar a qualidade de energia que chega até os moradores de Roraima. Essa linha, ela foi licitada 10 anos atrás, mas por questões sociais, justamente porque ela passa em cima de uma área indígena, até hoje ela não foi concretizada ainda. O que diz esse texto? Ele obriga que essa linha de transmissão seja construída. Em termos práticos, será que ela vai ser construída? A gente não pode dizer, né? Porque, na verdade, como existem questões judiciais aí no meio, pode ser que essas questões judiciais continuem impedindo a construção na prática. Mas o texto pede para que essa linha, de fato, saia do papel e ela obrigatoriamente seja construída. É isso, Carlos. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser acompanhar e ter mais informações, melhor dizendo, né, sobre esse assunto, pode ir já direto no site da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br/notícias. O pessoal da Agência Câmara produziu um monte de reportagens para você sobre esse assunto. É possível você ler, inclusive, o relatório na íntegra para poder compreender o que saiu daqui, o que os deputados e senadores aprovaram. Enfim, para ter mais informações sobre esse assunto, vale a pena dar uma passadinha por lá. É isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência e continue acompanhando a programação da TV, da rádio e também os nossos produtos nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Tchau, tchau. Até mais. Presidente, senhores colegas deputados, estamos votando uma medida provisória muito importante. Trata-se da medida de capitalização da Eletrobras, que vai assegurar capacidade de investimento ao setor elétrico. A Eletrobras é a maior empresa do setor, mas há tempos não tem a capacidade de alcançar os investimentos necessários para que o setor de energia possa assegurar acesso, especialmente aos estados do Nordeste, do Norte, e esta capitalização vai viabilizar 60 bilhões de reais. Desses 60 bilhões de reais, senhor presidente, 10 bilhões vão para os fundos, né, dos fundos regionais, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 20 bilhões vão para o Tesouro e 30 bilhões vão para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, que visa modicidade tarifária, que é exatamente para reduzir tarifa para que nós possamos enfrentar essa necessidade de investimentos e enfrentar também a crise hídrica sem prejudicar o consumidor. Evidente que uma crise hídrica como essa, a maior em 20 anos, ela provoca uma diminuição da geração hidrelétrica, que é a mais barata e impacta no custo da energia. O objetivo da medida provisória é não aumento da tarifa, por isso a aplicação de 25 bilhões, 50% da capitalização vai para CDE, vai para a Conta de Desenvolvimento Energético, para a redução da tarifa, para a modicidade tarifária. A expansão do mercado de gás também está contemplada nesta medida provisória, para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, que foi incluído pelo Senado nestas alterações que nós estamos acatando, mais de 20 alterações propostas pelo Senado Federal na medida provisória. Pequenas centrais hidrelétricas também estão contempladas. São 2 gigawatts de CPC a gás, não está localizado, mas certamente estarão mais no Sul e Centro-Oeste, que tem uma condição hídrica mais favorável. E é muito importante, porque são hidrelétricas que se espalham em diversas localidades e que geram o desenvolvimento regional. A sustentabilidade é um ponto importante, né? Porque temos recursos para a revitalização das bacias de Furnas e do São Francisco.
vamos investir muitos bilhões na revitalização das bacias, o que dá sustentabilidade, assegura os recursos para a navegabilidade, para a irrigação e para a geração de energia elétrica. A navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins também está contemplada. Esta é uma medida muito importante que nós estamos votando aqui, acatando Tocantins, que foi incluído lá no Senado. A previsão, então, é de arrecadar 60 bilhões, há uma capitalização da Eletrobras, não é uma privatização, não estamos vendendo a Eletrobras para um outro dono, o governo abre mão, lança ações, abre mão da preferência, permite que a maioria do capital fique no conjunto dos investidores e os seus 45%, ele abre mão de ter este peso de voto na hora da eleição do Conselho e da diretoria, consequentemente, e fica com apenas 10%. Portanto, vai de quase que iguais condições com outros investidores decidir os rumos da empresa no seu conselho e na sua direção. Quero aqui elogiar o deputado Elmar Nascimento, que fez um excelente relatório, ouvindo a todos, e que dialogou muito também com o Senado. Nós estamos acatando mais de 20 emendas do Senado, mostrando que é um texto plural de Câmara e Senado. O ministro Bento Albuquerque, que prestigia esta votação, também a sua equipe, a equipe da Segov, da SAG, da CEPAR, que trabalharam muito na estruturação desse texto, aos senhores líderes que nos apoiam nesta votação e ao presidente Arthur Lira, que colocou ritmo na condução dos trabalhos e que temos aqui aprovado inúmeras matérias relevantes. Vem lá da autonomia do Banco Central, depois do câmbio, viemos depois com a PEC emergencial, já tínhamos votado cabotagem, a PEC emergencial com gatilhos importantes do ajuste fiscal, superendividamento, startups, lei do gás, o marco do saneamento e tantas outras matérias relevantes como esta da Eletrobras, e